Fala galera do PTX, beleza? Hoje a gente dá continuidade à nossa série Como Ser Feliz. Falando sobre a história de Davi, na semana passada a gente viu coisas incríveis sobre a história de Davi. Vimos como Davi, ele identificou que tinha um problema para ser enfrentado com o gigante Golias e depois ele sabia que podia confiar em Deus para que ele vencesse o gigante Golias. Não nas suas habilidades, não nas suas estratégias, não na sua força, não nas armaduras, mas sim em Deus. Hoje a gente dá continuidade, a gente vai aprender, tenho certeza que muito, com a história de Davi, então se liga só. A gente sabe que Davi matou o gigante Golias e logo após isso, a Bíblia conta que Davi e Jonatas tinham uma grande amizade. Eu não sei quais de vocês têm um grande amigo. Davi tinha um grande amigo chamado Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul. A Bíblia conta que Davi e Jonatas foram grandes amigos, uma amizade profunda. Mais um motivo para você ver a ligação que Davi tinha com o rei Saul. O rei Saul tinha um filho chamado Jonatas e Jonatas era um grande amigo de Davi. A Bíblia conta em 1 Samuel capítulo 18 o seguinte, que aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, depois de Davi ter matado o gigante Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando. Eles estavam festejando a grande vitória, logo depois de Davi ter matado o rei Saul. As mulheres estavam festejando, um momento de alegria, festa, e aí elas cantavam, dançavam com alegria, com instrumentos musicais, as mulheres se alegravam e cantavam o seguinte: Saul matou os seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. O que elas estavam cantando aqui? Elas estavam enchendo a bola de Davi, dizendo que Davi era melhor do que Saul, dizendo que Davi era muito melhor que o rei, era um guerreiro melhor que o rei. E isso foi criando uma grande inveja em Saul. Saul ficou com inveja. Saul ficou com aquele sentimento ruim, vendo Davi sendo elogiado, Davi sendo festejado, Davi se dando bem, e as pessoas cantavam músicas para Davi, enaltecendo Davi, engrandecendo o nome de Davi e comparando Davi com Saul, dizendo que Saul matou milhares, porém Davi 10 milhares. Davi era um guerreiro muito melhor. E isso foi criando uma raiva, foi criando um ódio que foi perigosíssimo para Davi. Davi não escolheu ser melhor do que Saul. O que aconteceu foi que Saul foi um rei escolhido por Deus. Só que Saul decidiu viver uma vida longe de Deus. Em certo momento ele decidiu se afastar de Deus. Em certo momento ele decidiu que a vida dele não andaria mais com Deus. Ele não andaria mais com Deus, o seu reinado não andaria mais com Deus, ele não seria alguém que andaria com Deus. Porém Davi continuava caminhando com Deus, acreditando em Deus, confiando em Deus. E Davi foi alcançando mais sucesso do que Davi. Porque preste atenção já numa coisa, a nossa vida, quando a nossa vida está com Deus, está entregue nas mãos de Deus, a gente caminha com Deus, as coisas vão dando certo para a nossa vida. A gente vê isso na história de Davi e Saul. Saul não chegava aos pés de Davi. Não era porque Davi era muito mais inteligente, muito mais brilhante, muito mais bonito, muito mais astuto, muito mais sagaz, muito mais forte, muito mais guerreiro do que Saul. Não. É porque Davi vivia uma vida com Deus. Isso foi criando uma raiva em Saul. Uma raiva em Saul. E preste atenção comigo. Preste atenção comigo do que eu quero falar hoje para você. Às vezes, existem pessoas que são guiadas por Deus. Esse é o jeito certo de viver. Porém, às vezes, outras pessoas são guiadas
pelos sentimentos. Eu quero te perguntar hoje, o que é que tem te guiado? O que é que guia a sua vida? São as vontades de Deus para a sua vida ou são as suas próprias vontades? O que guia a sua vida é o desejo que Deus tem para você ou seus próprios desejos? O que guia a sua vida é Deus ou os seus sentimentos? A gente vai ver uma forte comparação entre esses dois estilos de vida, com Davi e com Saul. Saul, ele foi criando uma raiva de Davi. Uma raiva. Só que parece que cada vez mais Davi ia se ligando a Saul. Primeiro, porque Jonatas, o filho de Saul, era um grande amigo de Davi. Segundo, porque logo em seguida, depois de um tempo, Davi casou com uma das filhas de Saul, uma jovem chamada Mical. Davi casa com a filha de Saul, com Mical. Então, além de ser um grande amigo do filho de Saul, Davi casa com a outra filha de Saul. E aí, além disso, Davi é considerado um guerreiro melhor do que Saul. Saul estava com raiva, Saul estava enfurecido, Saul não aguentava mais. Saul tinha medo de perder o reino, de perder o trono para Davi. Saul fala, inclusive, o seguinte: para Davi, as mulheres que cantavam lá deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que só falta para Davi? Na verdade, para Davi só falta o reino. Ele tinha medo de perder o reino. Então, Saul montou um plano. Saul, guiado pelos sentimentos dele de raiva, de inveja, ele traçou um plano. E sabe qual é o plano de Saul? O plano de Saul é matar Davi. Ele vai atrás de Davi. Ele vai em busca de Davi. E ele chama guerreiros para ir atrás de Davi. E por inúmeras vezes a gente vai ver aqui no livro de 1 Samuel, no texto de 1 Samuel, algumas vezes Saul tentando matar Davi. Saul era um homem guiado pelos sentimentos. Em uma das circunstâncias, Saul juntou alguns homens e foi atrás de Davi. Foi em busca de matar Davi. Em certo momento, Saul parou para descansar e entrou dentro de uma caverna. O que ele não sabia é que dentro daquela caverna estava Davi e seus soldados. Davi estava tentando se esconder de Saul. Davi estava fugindo de Saul para não ser pego. E ali existe um momento de encontro, porque Saul, por acaso, para descansar, ele entra na mesma caverna que Davi estava escondido. Davi, escondido, ele chega próximo de Saul e ali ele tem a oportunidade de matar Saul, de destruir Saul, de ali acabar com a grande preocupação que Davi tinha. Davi, ele tinha tudo para matar Saul. Se a gente fosse pensar logicamente, Davi, ele deveria ter matado Saul. Por quê? Se a gente for pensar logicamente, se ele matasse Saul, ele parava de andar fugindo, ele parava de andar preocupado, ele poderia agora não mais viver com medo. Davi provavelmente vivia com medo, vivia assustado, vivia com esse risco de ser morto a qualquer instante. Porém, ali, ele percebe que Saul está entrando na caverna. E aí, quando ele chega próximo de Saul, ele apenas corta um pedaço da roupa de Saul e Saul não percebe. Saul não percebe que Davi estava lá e cortou um pedaço da roupa dele. Quando Saul estava saindo da caverna, Davi grita: meu rei, hoje, veja só, hoje eu tive a oportunidade de lhe matar. Mas eu não quero lhe matar, meu rei. Eu lhe respeito. Davi, ele decide não matar Saul. E para mim existem dois motivos porque
Davi não era guiado pelos sentimentos como Saul. Primeiro deles, Davi decidiu entregar sua vida a Deus. Davi decidiu entregar sua vida aos cuidados de Deus. Imagina só que Davi era perseguido. Imagina só que Davi, ele talvez vivesse com medo. E talvez você também seja perseguido por alguma coisa. Talvez você seja perseguido na sua escola. Talvez você seja perseguido por alguém da sua família. Talvez você seja perseguido por algum medo que você está enfrentando, não sei, mas talvez exista algo que te persegue. Davi, ao ser perseguido, ele não monta estratégias, ele não bola planos mirabolantes para tentar destruir o perseguidor, que era Saul. Não. Davi entrega a sua vida aos cuidados de Deus. E nesse momento eu quero te chamar, eu quero te convidar a entregar também sua vida aos cuidados de Deus. Seja lá pelo que você está passando, eu quero te chamar a entregar a sua vida, eu quero te convidar a você entregar a sua vida aos cuidados de Deus. Deus, cuidados de Deus, é a melhor coisa do mundo. Imagina só o próprio Deus, o Deus que criou todo o universo, o Deus que criou os céus, o mar, a terra, com apenas falando, apenas dizendo que haja luz, ele criou a luz, que haja os animais, ele criou os animais, que haja dia e noite, ele criou dia e noite, apenas com o som da sua voz. Imagina o próprio Deus cuidando da sua vida. Davi sabia quem era Deus porque ele tinha um relacionamento com Deus e sabia que a melhor coisa do mundo era deixar a vida dele aos cuidados de Deus. Com os cuidados de Deus, tendo Deus cuidando da vida de Davi, ele podia enfrentar qualquer perigo, podia ter qualquer pessoa perseguindo ele, porque ele sabia que a vida dele estava aos cuidados de Deus. Que sua vida também esteja nos cuidados de Deus. Você pode chamar Deus nesse exato momento: Deus, eu quero que o Senhor cuide da minha vida. Eu quero que o Senhor cuide da vida da minha família. Eu quero que o Senhor cuide da vida do meu papai, da minha mamãe, das pessoas que cuidam de mim, dos meus familiares. Ter Deus cuidando da sua vida é uma das melhores decisões que você pode tomar. Outra coisa que fez Davi não querer vingança, não querer se vingar de Saul, é que Davi entregou também as suas vontades, os seus desejos nas mãos de Deus. O que Saul fez com a vontade e os desejos dele? Ele deixou aquilo guiar a vida dele. Davi, pelo contrário, disse: pode ser que eu sinta esse desejo de vingança, mas eu quero entregar nas mãos de Deus. E Deus transforma esse desejo de vingança em amor. Deus transforma os nossos desejos. Deus transforma as nossas vontades. Deus nos transforma. E tenho certeza que ali Davi estava sendo transformado. Davi, ele não tinha desejo de vingança. Davi tinha o desejo somente de amar a Deus. E ele sabia que, respeitando o rei, não matando o rei, assim ele estava fazendo as vontades de Deus. Eu quero te perguntar hoje: o que é que te guia? O que é que tem te guiado? É Deus ou os seus sentimentos? Talvez você possa analisar pensando sobre a última vez que você ficou com raiva. Como foi a última vez que você ficou com raiva? Talvez com raiva da sua mãe, talvez com raiva do seu pai, talvez com raiva do seu irmãozinho, da sua irmãzinha. Como foi que você agiu? Será que você agiu conforme Deus queria que você agisse? Será que você agiu com amor? Ou você agiu com vingança? Será que você agiu conforme Davi agiu com Saul? Ou você agiu como Saul agia com Davi? Eu quero também te perguntar sobre a última vez que você ficou triste. Como foi que você agiu? Você agiu tentando entender a tristeza, entregando a sua tristeza nas mãos de Deus para que Ele trabalhasse, transformasse a sua tristeza em alegria e consertasse? Ou você queria desistir da vida? Achava que a vida não fazia mais sentido? Eu quero te perguntar: o que é que está te guiando? É Deus ou os seus sentimentos e as suas vontades? É Deus
ou o que passa no seu coração. E hoje, eu quero te convidar somente a entregar a sua vida nas mãos de Deus, os seus desejos, as suas vontades também nas mãos de Deus. Fazendo isso, eu tenho certeza que você vai ser feliz. Que Deus te abençoe, encha o seu coração de alegria. Que você não deixe ser guiado pelos seus sentimentos. Que você não se deixe ser guiado pelas suas vontades, pelos seus desejos. Mas peça sempre para Deus te guiar. Naqueles momentos que você sabe que vai ser difícil não deixar os sentimentos te guiarem, peça a ajuda de Deus. Deus, me ajuda. Porque eu quero fazer o mal, mas me ajuda a fazer o bem. Deus, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu quero entregar a vida dos meus amigos, das minhas amigas que estão assistindo agora. Eu te peço, Deus, que o Senhor cuide da vida deles. Que o Senhor abençoe a vida deles. E que nos momentos que eles se sintam perseguidos, em grandes desafios, que eles possam ser guiados pelo Senhor. E não pelo medo, e não pela tristeza, e não pela raiva, e não pela dor, e não pelos desejos egoístas, e não pela vontade da carne, mas sim pelo Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima, galera. Valeu!